Bom dia, meus queridos amigos. Estou aqui já nesta segunda-feira trabalhando, desenvolvendo. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: como pode um país tão grande como o nosso não compreender que o socialismo, essa ideia de assistencialismo, nós podemos avaliar se ela dá certo utilizando até a própria fé. O que Jesus Cristo quis nos ensinar em relação que o meu Pai tem trabalhado até hoje? Deus, ele não pode se acomodar a uma linha, uma palavra. A palavra não pode ser maior do que o desenvolvimento de seu espírito para construir na eternidade. Então vamos chamar isso de trabalho, atividade, produção, multiplicar os denários. E todas essas coisas, essa multiplicação desse trabalho, a única coisa que foi imposta pelas palavras do Cristo é que se você encher demais os seus celeiros e você perder a sua alma, não adianta nada. Porque o dia que reclamar, você viveu em prol apenas de uma multiplicação e você não desfrutou, talvez até aquilo que você colheu e nem a sua própria família que você deva ter construído, ou os amigos. Então, esse alicerce de produtividade do social, ele precisa ser compreendido numa medida aceitável. Por exemplo, no socialismo, por mais interessante que seja, esse social, quando você desenvolve um sistema para que todos façam, é muito complexo o ser humano adequar a ele, devido àquilo que nós podemos chamar de natureza humana. Será que a natureza humana daquele indivíduo ele vai se dar a esse processo? Será que ele vai conseguir compreender que a economia vai depender dele fazer a parte dele? Nós vivemos em um Brasil que a grande população já passou por governos petistas, esquerdistas e etc. e ainda quer ficar nessa de ganhar o quibe para sobreviver. Nós somos um país de trabalhadores. A própria Bíblia fala, lá no livro de Isaías, capítulo 65, versículo 21 ao 22, a importância do trabalho para desenvolver e ver os frutos para colher. Nós vivemos em um sistema que nós chamamos de sistema capitalista, mas o problema do sistema capitalista no Brasil é que existem vagabundos demais trabalhando para o povo e roubam do povo, é apenas isso. Lembra daquela história dos romanos, que eles tomavam à força as galinhas, as ovelhas, os cabritos dos trabalhadores das nações? Vamos dizer de Israel. Pois é, aquela mesma estrutura vive, e essa mesma que nós colocamos para nos governar. Eu garanto que todos os gastos com os magistrados nesse país, se nós economizássemos isso, vivendo, cada um fazendo a sua parte, produzindo a sua parte e compreendendo as potencialidades da potência de cada um. Tem pessoas que são diferentes das outras, elas conseguem trabalhar mais. E ela sabe que vai trabalhar mais um período. Ela determina isso. Então ela vai sair na sua frente, porque você ainda não chegou a esse consenso de trabalhar mais agora. Às vezes você vai trabalhar mais um determinado tempo que você vai definir. Então o socialismo ele vai interferir nisso na sua vida. Então o capitalismo é a única forma que vai chamar você para a dança. Vai dizer, olha, e aí, vai dançar quando? A dança do trabalho, a dança do entendimento. A visualização de que nós precisamos construir os nossos patamares, os nossos vinhedos para a sobrevivência e para a ordem cósmica. Então, minha gente, essa ordem cósmica não é essas dos signos, dessa imundície que fica adivinhando o futuro. A cósmica é o sincronismo com a vida. O Sol está a milhões de quilômetros de distância e nós usufruímos de seu brilho, é toda a natureza. Então, minha gente, eu quero dizer que, lamentavelmente, partidos de esquerda tiveram a oportunidade de trazer mais do que ostencialismo, trazer ferramentas na consciência humana de compreender que a natureza humana é que dita essas regras. E a natureza humana é muito complexa. Então ela depende muito das orientações dos pais sobre os filhos, depende muito dos filhos e pais compreender o que devem ser feito. E muitas das vezes perdemos nossos filhos para ajudar outras pessoas e não nos ajudam com essa falsa ideia de que ele vai escolher e ditar as suas regras. Quando ele é jovem, ele está sob os seus desígnios. Quando ele conseguir compreender e ter lucidez, ele escolherá o seu caminho.
Mas nós, nessas visões liberais, socialistas, meu Deus do céu, de Engels, Marx, Gramsci, e assim se vai. Eu quero dizer para todos vocês que os homens, como diz o profeta Jeremias, capítulo 10, versículo 23, têm buscado a todo custo trazer uma solução para a humanidade. E sabe por que não consegue? Porque a humanidade precisa acreditar, só um conseguirá ditar as regras. É muito simples, chama-se Deus. Olha a natureza como as coisas funcionam. Essas coisas estão em movimento o tempo todo. O nosso cérebro, a nossa vida é do mesmo jeito. Não existe uma ideia que vai ditar a regra e dizer, olha, a partir de agora o governo vai controlar tudo. Não! O governo ele precisa responder às demandas naturais da vida. Cada pessoa nasce com os portentos. Nós não vamos definir isso. Tanto é que são poucos na história da humanidade que fizeram diferença. Quantos Jesus pisaram na terra e fez o que ele fez? Sócrates, Platão, Aristóteles, Albert Einstein e tantos outros nomes por aí. Homens de guerra que fizeram a diferença para tirar aqueles que desenvolviam o escravagismo para gerar capital. O sistema capitalista não é esse do passado, não. Esse sistema capitalista que nós devemos definir é esse que mostra a sua produtividade, a sua capacidade de plantar. Não podemos querer viver essa base desses eleitores do Lula, viver pelos assistencialismos que outros produzem. Você tem que ser diferente. O mundo é como uma boca, minha gente, as terras. As nações, desde a fundação do Brasil, o seu descobrimento, depois a sua independência, lamentavelmente é enganado. Eles aproveitam da nossa fé, oh Deus, oh Deus, oh Deus, essas que nos deram para nos roubar. Deus é muito mais do que isso, minha gente. Eu posso definir Deus como quando você diz assim, puta que pariu, fui enganado. Vamos à realidade, vamos avançar. Olha quantas coisas nós já chegamos a ter. Isso aqui é um circuito, uma placa. Hoje nós temos lâmpada, nós temos estações, nós temos tantos brinquedinhos. Então eu quero dizer para todo esse país que já está insuportável essa visão de Brasil, de governabilidade. Por quê? Por quê, minha gente? Esses países que esses saudosos comunistas que se foram, vai lá, pega a herança dessas pessoas e distribuam para o povo. Não, olha os filhos desses ditadores, todos ricos, minha gente, governando o trabalho de suas mãos. Por que esse presidente Lula aí, ó, essa pessoa que ele deu com a mão para nos aprisionar numa visão que os torná-los como Deus, e não é assim que se governa. As pessoas precisam ter direito, desde a infância, ao conhecimento da política, como ela funciona, para não ficar essas porcarias aí, ó. Tantos irmãos nossos do Brasil ficam idolatrando essas visões de esquerda. São preguiçosos. Preguiçosos trabalhadores. É impressionante, preguiçosos trabalhadores. Porque ninguém gosta de se chamar de preguiçoso, de atrasado, de burro. Mas eu me sinto um burro, minha gente. Por mais tantas coisas que eu sei fazer, porque existem pessoas melhores do que eu tenho que aceitar. Nesse momento na minha existência, cada um tem o seu patamar de conhecimento e de pessoa esclarecida. Mas o mundo tem potencialidades muito melhores do que a nossa. Agora, aceitar, minha gente, essas soluções esquerdistas, não dá, minha gente. Não dá. Não dá. Nós sabemos que o ser humano é a média das pessoas e da informação que ela obtém no decorrer de suas vidas. Então é isso aí, meu querido Brasil. A minha insatisfação é muito grande. Depois que você descobre o que é a vida, qual o significado, praticamente todas as coisas, quando você passa a pensar por si mesmo, e você passa a ter o doce da união, mas lamentavelmente somos chamados para a guerra o tempo todo. Eu quero dizer para todos vocês, meu querido Brasil, nós só iremos construir um país livre se todos nós compreendermos que muitas famílias ganharam, outras roubaram. A justiça precisaria julgar esses últimos 30 anos. Aí sim, agora não tem como julgar toda a história, né?
É muito complexo tudo isso. Agora nós podemos definir o presente para o futuro. E nós precisamos fazer como o Japão, minha gente. Lá no Japão, eles perderam aquela ideia de treinar apenas o conhecimento da cultura japonesa. Eles entenderam que é muito fácil explicar o que é a vida, explicando todo o planeta Terra. As crianças de lá já saíram na frente. Esse MEC no Brasil é para fazer escravo, imbecis. E esses nossos professores, eles tentam, arrependam-se dos seus pecados. Avance a eternidade. Procure entender que nós estamos tentando ligar desde a fundação do mundo os continentes, as pessoas, e nós somos chamados para não ter medo e produzir e conhecer o diferente. Temos que parar com essas ideias socialistas. Você pode ter bom coração, mas quando você começa a dar, o homem não vem das coisas que dá para os outros, mas das coisas que tem no coração e na mente, para definir os caminhos, para que não gere pesos e sobrepesos para aqueles que trabalham, para aqueles que mostram o seu valor, pelo aquilo que desenvolve pelo trabalho e passa a ter coisas. Não tem como mais aceitar essa eu vou chamar de atraso mental, burrice socialista. Quer um exemplo prático para vocês entenderem isso melhor ainda? Imagine que você está trabalhando bastante em sua casa, na primeira semana as coisas vão dando certo, a união profissional, da produtividade da sua família, isso começa a falhar, alguns começam a fraquejar porque querem apenas viver de lazer, por exemplo, e desconhecendo, às vezes deixando para trás a responsabilidade de que precisam produzir para que se possam equilibrar suas famílias. Alguns vão ignorar esse fator. Aí entra a história do amor, né? Não vamos suportar. Minha gente, a Escritura deixa muito bem claro. Quer uma família organizada? Não deixe que se afaste a vara da disciplina. Somos todos responsáveis, pais e filhos, filhos e pais. Fora isso aí é tudo conversinha fiada. Nós criamos um monte de psicólogos, um monte de psiquiatras para tentar curar aquilo que deveria ter resolvido lá na infância. Essa geração que nós temos praticamente já está perdida. Praticamente, vocês, pais e parentes, vão ter que aguentar isso aí, não tem jeito. E vão ter que levar, não tem jeito. Agora, essa nova geração precisa ser criada com conhecimentos, parece brincadeira, mas do tempo da filosofia clássica. Vamos ter que explicar para eles a importância de cuidar da produtividade, do sistema econômico através da política, mostrando que todos nós somos responsáveis, não uma linhagem familiar, entende? Vamos ter que explicar direito nas escolas, desde criancinha, para tirar esse tanto de imbecis que nós somos, grande parte de nós. Quando nós fazemos algo errado, nós vamos dizer, nossa, se eu soubesse que a consequência seria isso, eu não teria feito. Então, nós temos hoje pessoas envolvidas com crime organizado, fazendo muita merda, porque descobriram na facilidade uma solução para curtir os seus prazeres. É apenas isso. E os valores já morreram, e nós queremos aplicar Jesus Cristo nessa geração de incompetentes. Não é isso não, é trabalho, lapada e prisão, não tem outro. A própria Bíblia fala que Deus irá aprisionar os demônios e os filhinhos do capeta, e vocês ainda estão nessa imbecilidade. O amor é uma conexão, é toda uma santificação, é toda uma redoma, entende? Então, minha gente, é muitas informações, nossa, basta vocês terem brilho e refletir a verdade, dia a dia, senão vocês vão morrer crucificados, e a história de Jesus não foi para isso, para nós. Foi para nos dar conhecimento, para sermos firmes e corajosos, para desbravar as estradas tortas em linhas retas. Brasil!